Aí teve o vídeo que ela entregou a citação a mando do ditador Alexandre de Moraes. Aí o Bolsonaro filmou o momento que ela entra no seu quarto da UTI para intimá-lo da abertura do processo penal sobre a suposta trama do golpe, lá. Devia estar, imagina, trabalhar para Alexandre de Moraes. Nossa, eu até entendo esta oficial de justiça. Então ela aí teve o vídeo que ela entregou a citação a mando do nosso presidente de fato, nosso chefe do Conselho de Ministros fascistas acadêmicos de diploma tupiniquim, quando tem, e olhe lá, ele que é o nosso presidente de fato, nosso líder, nosso condutor, nosso Duce, nosso Führer, ele a quem devemos, sob pena de prisão perpétua, dar honra e glória para sempre, pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos nós, nos séculos nossos, ele que é o início, o meio e o fim, ele que é o ontem, o hoje e será, se depender da sua caneta, o amanhã, ele que é o alfa, ele que é o ômega, ele que é o Tico, o Teco, o Claudinho e o Bochecha, Romeu e Julieta, o cara, o caramba, o cara e o caraô, ele que é a luz, o raio, a estrela e o luar, a manhã de sol, o iaiá e o ioiô, ele, o nosso ditador Alexandre de Moraes. Aí o Bolsonaro filmou o momento que ela entra no seu quarto da UTI para intimá-lo da abertura do processo penal sobre a suposta trama do golpe, lá. Depois da notificação, Bolsonaro tem 5 dias para apresentar sua defesa prévia à acusação da PGR, indicando testemunhas e provas que pretende coletar na ação penal. Vamos ver alguns trechos desse vídeo. Boa tarde. Hoje é uma citação e uma intimação. A citação é que eu tomar ciência dos termos da acusação e a intimação que eu apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Federal. Quem é a pessoa do Supremo mandou você perguntar? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? A senhora não tem culpa de nada, por favor, me desculpe, se eu estou exaltado, me desculpe. Mas quem está em jogo não sou eu. Quem está em jogo é o futuro do meu país. Eu apenas sou um obstáculo entre eu e o país. Eu e o país. Ele acha que me prendendo ou arranjando uma maneira de me tirar da vida pública, acabou, já acabou. Está tudo resolvido a questão do Brasil aqui. Não é assim. Eu nunca aceitei, né, os benesses do outro lado. Estou aqui. O que eu pretendo fazer? Continuar lutando. Não vou sair do Brasil, não vou fugir do Brasil, fique tranquilo. Você não vou ter motivo para decretar a preventiva minha. Né? E o que eu quero é ajudar meu país. É só isso, mais nada. Isso é demais. Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia. Desculpa, se eu não tenho culpa de nada, estou cumprindo ordem aqui, mas não é o caso nacional. Por favor, o pessoal lá dos tribunais do Rio também cumpriu a missão, botar os judeus na cama de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil que está acontecendo aqui. É uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e outros presos 17 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma, sem tropa, sem liderança, sem dinheiro, num domingo.
onde o Lula saiu cedinho para fugir do clima que estava armado, com esse pobre coitado, e foi para Araraquara. É um crime que estão fazendo contra a população brasileira, um crime que estão fazendo contra a democracia brasileira. Por quê? Até eu queria, Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, eu sei que não faz parte do rito. Por que, Vossa Excelência, já que tem tanta certeza que eu sou um golpista, né? Aqui, apesar de não ter estado aqui de Rio de Janeiro, mas ter patrocinado do quebra-quebra em Brasília, que tal nós dois ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo todo, senhor Alexandre de Moraes? Todo esse processo, discutir, nós dois, aberto, não é igual a delação do Cid, aquelas secretas, que vai mudando a cada novo depoimento, vai mudando tudo. Nós dois já tem tanta certeza assim que eu sou um criminoso. Vamos lá, TV Globo, a mesma coisa. 2, 3 horas ao vivo, para me acusarem de tudo, de joia, de vacina, de baleia, tudo. Eu só quero meia hora, lógico que vou me defender, mas eu quero meia hora para falar do meu Brasil, que eu tenho uma proposta para o Brasil, para deixar esse povo parar de sofrer, que está aí, não pode comer nem ovo mais com esse governo. Ou seja, me tirar da presidência para botar esse cara que está aí, que está afundando o Brasil. Desculpa que está machucando aqui, desculpa. Então, peço desculpa a senhora mais uma vez, eu vou assinar, tá ok? Mas uma medida de força. Você podia esperar mais algumas horas, né? Assina, por favor? Hoje é dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá? Então vamos, porque ontem nós fizemos um comentário enquanto a oficial de justiça estava pelos corredores. Muita gente, eu recebi e-mails de toda sorte, mensagens de toda sorte, e falei com diversas pessoas envolvidas nesse fato de ontem. Algumas delas eu queria esclarecer primeiro, quanto vocês ganham para fazer a defesa do Bolsonaro, já que ele está bem no hospital. Eu presto serviço para este hospital e sei que ele está bem, e aí tem uma assinatura do nome de uma mulher. Procurei o Grupo DOR para saber se esta mulher realmente trabalhava lá. Não trabalha, ela não faz parte nem do quadro de funcionários, nem do quadro de terceirizados. Quanto nós estamos ganhando Bolsonaro para defender o Bolsonaro? Nada, porque aqui ninguém está defendendo o Bolsonaro. No meu caso específico, eu sempre falo, eu estou defendendo a lei, e no caso é o que manda o Código de Processo Civil no seu artigo 244. É uma defesa da lei. Podia ser o Lula no hospital, a lei seria a mesma. E eu me indignaria da mesma maneira, como me indignei em muitos momentos da Lava Jato, vale dizer. Como me indignei quando não permitiram que ele fosse ao enterro do neto. Porque isso é coisa de ditador. Disse lá atrás, quando fizeram isso para o Lula, e volto a dizer quando estão fazendo isso com o Bolsonaro. Portanto, ninguém aqui está defendendo o Bolsonaro. Aqui se defende o que é direito, em primeiro lugar. Segundo lugar, mas o Bolsonaro está fazendo live na UTI. Ok. Fazer live numa UTI quer dizer que você não está em estado grave? Não. Ele está ligado a aparelhos. Quando você cita alguém, começa a correr o prazo para você fazer uma petição, para você cumprir um ato processual. Então imagina-se que quando o réu é citado, ele vai se reunir com advogados, ele vai para casa, vai para o escritório, vai procurar documentos para juntar ao seu ato processual. Como é que o Bolsonaro vai sair para fazer reuniões, ir para sua casa, para o seu escritório, para o PL, buscar documentos, coisas que ele pode usar na sua defesa? Até
Por essa razão é que é proibida a intimação, a citação de um doente em estado grave, porque isso desemboca no cerceamento de defesa. Mas para Alexandre de Moraes isto é nada, porque o cerceamento de defesa existe desde o primeiro momento deste grande teatro. Os advogados das defesas, inclusive do presidente Bolsonaro, jamais tiveram acesso aos documentos que foram colhidos durante a investigação, a todos eles. E ele insiste, Paulo malufisticamente, Alexandre de Moraes, em dizer não, todos os documentos dos autos foram disponibilizados. Mas todos os documentos dos autos da denúncia. E não todos os documentos que estão na investigação. Porque, como falei ontem, pode haver um documento na investigação que maliciosamente foi ocultado porque esse documento invalida todo o resto. Ah, mas não haveria malícia da Polícia Federal? Duvido. Não haveria malícia do Paulo Gonet. Corta o meu saco ao vivo, desculpe a expressão. Porque se não tivesse malícia, má fé, que mal teria em dar acesso a todos os documentos da investigação? Nenhum. A gente só esconde o que não presta. A gente só esconde o que não presta e também quem é bom cristão também esconde boa ação. Mas a gente não está falando de boa ação, a gente está falando de um serviço que o Estado presta, que é o serviço jurisdicional. Então é um serviço que é pago, não é uma boa ação. E não se esconde de quem paga aquilo que é feito no serviço. Porque quando se esconde é sacanagem. É sacanagem. É malandragem, é pilantragem. Então isso significa mais um corolário do cerceamento de defesa. E aí muita gente pergunta, Pavinato, mas ela tendo colhido a assinatura dele, ele poderia não assinar? Poderia, mas aí ela pega 2 nomes, 2 RG e diz que está citado, ainda mais porque ele pôs vídeo, então ele está citado. Pavinato, mas até não é bom que isso aconteceu, porque a defesa vai alegar nulidade de citação? Juridicamente, é claro, esta citação ela é nula. Não é Lula, é nula, não tem efeito. Mas que adianta eu alegar nulidade de citação numa ação penal que foi admitida a partir de uma denúncia nula, que foi feita com base numa investigação nula, fincada com base numa delação nula, criada no bojo de uma petição nula, porque nasceu de um inquérito nulo, 4878, porque o Augusto Aras pediu para arquivar e manda a Lei 8.038 de 90 arquivar. Então é tudo nulo. A citação é nula, mais uma nulidade. Estou cerceando o direito de defesa, mais um cerceamento de direito de defesa. E muita gente fala, ele deu entrevista para o César Filho no dia anterior. E isso motivou o Alexandre de Moraes a exigir que ele fosse intimado a qualquer preço no hospital. Eu lamento muito o que aconteceu. E me pergunto, o SBT está tão mal de audiência assim, porque a primeira vez que a equipe do programa do César Filho procurou a assessoria do Bolsonaro, a entrevista foi negada, pelos motivos de saúde, inclusive. Não contente, a equipe do programa foi procurar uma liderança religiosa em Brasília para conseguir que o Bolsonaro desse a entrevista mesmo assim. E ele fez uma entrevista por Skype, porque ele está preso a aparelhos. Ele não foi no estúdio. Da mesma maneira que ele não foi, ele não pode ir buscar documento na casa dele, onde quer que estejam tais documentos que supostamente, eventualmente, podem ser juntados para sua defesa. Uma entrevista que não serviu para nada. Então foi um erro tanto do Bolsonaro em ceder à liderança religiosa, muito embora, quando uma liderança religiosa pede alguma coisa, é difícil você não ceder. Afinal de contas, quando a gente está numa cama de hospital, a palavra de uma liderança religiosa ela tem um peso muito diferente. E eu lamento muito que a equipe do programa do César Filho tenha burlado a equipe do presidente Jair Bolsonaro
e buscado numa liderança religiosa, num momento de fragilidade como a qual ele está, para conseguir uma entrevista que acabou gerando toda essa situação. Aí me perguntam, o hospital não poderia ter barrado a entrada da oficial de justiça? Eu falei com executivos do Grupo DOR também. Veja que essa situação é atípica. Como é que você vai barrar alguém a mando do Alexandre de Moraes? Sim. E o Ministério da Saúde, depois, o que ele vai fazer com os hospitais do grupo? Porque nós estamos lidando com um ditador, senhores. Não é fácil. Não é fácil. E os outros doentes que estão lá dentro? Oficiais levando, seguranças levando uma oficial de justiça para fora, vindo a Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes, e a paz dos outros doentes, como fica? Isso. O hospital tem que zelar por isso também. Olha a situação que o Alexandre de Moraes criou. E vale dizer aqui a defesa do que é direito, e não da direita, por eu ter uma inclinação à direita. E mesmo se eu tivesse uma inclinação à esquerda e tivesse vergonha na cara, eu estaria falando que é direito aqui. A lei proíbe. Não é porque a pessoa deu uma live que ela não está em estado de saúde grave. Vamos lembrar. A Hebe, nos seus dias finais, no hospital, se maquiando, colocando a peruca para gravar os seus vídeos, e morreu dali a alguns dias. O seu estado era terminal. Não é porque uma pessoa faz um vídeo, porque o Bolsonaro foi penteado, estava vestido com uma roupa colorida, que ele está bem. Enquanto ele falava, para quem percebe as coisas, quando você vê o monitor de batimento cardíaco e de pressão, se alteravam. Se alteravam. E eu não posso revelar as fontes disso, porque é um assunto delicado e, muito embora tenha se dito, porque o Bolsonaro ele fez a mais complexas das cirurgias do intestino, desde a facada. Aliás, isso é interessante, ele foi o único político no Brasil a sofrer um atentado e é o único que não se investiga a fundo, porque o Alexandre de Moraes diz que sofreria um atentado que não está comprovado em lugar nenhum dessa ação penal. Está fazendo de tudo para ir atrás. Agora, o que sofreu atentado está ali e não está numa situação simples, não é porque ele fez uma live que não é grave. Quem tem que dizer isso é o médico. Agora, só o fato dele ter feito live preso a aparelhos, qualquer pessoa com bom senso, qualquer pessoa com empatia, qualquer um que não seja psicopata, entende que aquilo não é um estado para citação. E digo mais, o que eu estava dizendo aqui, essa cirurgia no intestino foi complexa. E embora familiares afirmem que Jair Bolsonaro tenha ido, e desculpe o que eu vou falar aqui, é um pouco escatológico, mas é a questão relacionada à cirurgia. Ele tenha defecado, porque o sinal de que a tua cirurgia de intestino foi um sucesso é você conseguir defecar. Também tem fontes dignas de crédito que dizem que ele ainda não conseguiu. Ele fala isso no vídeo. Ele não conseguiu. Ele disse que foi uma vez, mas parece que nem esta vez foi. E não é uma vez, é você conseguir com alguma regularidade. Por que que isso é importante? Quando uma cirurgia no intestino acontece, e se você não consegue voltar a defecar, você se necrosa por dentro e morre. Então ninguém sabe se o paciente de uma cirurgia intestinal está em estado terminal até que ela tenha atividade intestinal regular. É por isso que eu digo que foi satânico o que aconteceu ontem. E repito e reafirmo, além de ser ilegal, inconstitucional, desumano, criminoso, foi satânico, é um ato de abuso de poder. E tem razão Bolsonaro quando ele diz ao oficial de justiça, por mais pressão que ela sofra, por mais que o chefe seja o Alexandre de Moraes, ela tem estabilidade. E ninguém pode ser obrigado a cumprir algo que a lei não o obriga a fazer, ou pode ser obrigado a fazer algo que a lei proíbe de fazer.
ela, com a sua estabilidade, também poderia ter cumprido a lei, ter escolhido cumprir a lei, porque foi muito bem lembrado pelo presidente Bolsonaro o que aconteceu na Alemanha nazista, quando Hannah Arendt, ao escrever Eichmann em Jerusalém, tratou da banalidade do mal. Para os oficiais de Hitler, eles só estavam cumprindo ordens superiores. E um dia, senhores, não sei se amanhã, daqui a um ano, quanto tempo depois, mas esse dia há de chegar. Porque nada como o tempo que é o Senhor da razão e o Senhor de tudo vão ser vistos da mesma forma que são vistos aqueles que achavam que o poder nazista era eterno. E tanto é grave, tanto abalou o estado de saúde de Bolsonaro, que uma coisa é você fazer uma live preso ao aparelho. Você está preso ao aparelho, você não está bem, está grave. Só não é grave quando você está, o seu organismo dá conta da tua sobrevivência. Mas em que pese o fato de só estar ligado ao aparelho, já comprovar mesmo com live que ele está num estado grave, fazer live é uma coisa, ser intimado de processo é outra, e isso eu tenho experiência, senhores. A sensação que é ser intimado de processo criminal. Ainda mais um processo criminal que você sabe que você vai perder. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.